Oi, gente, muito bem-vindos ao segundo episódio do Delas Young Podcast, que eu e a Rita, a gente quis começar, e eu quis começar com a motivação de conseguir explicar um pouquinho mais sobre as minhas percepções e as percepções que eu sinto que os jovens têm quando eles têm esse sonho de se mudar para o exterior. E existem muitas dúvidas, muita pergunta que eu recebo nas minhas redes sociais, que eu tenho no Instagram. Então, eu acho que aqui é um espaço onde eu posso explorar mais essas perguntas que eu tive e eu tenho, porque até hoje eu tenho muitas perguntas que precisam ser exploradas também, nesse ato de viver fora e viver nessa aventura que é se aventurar fora do seu país, longe da sua família. E eu acho que não só as minhas ideias, como as ideias dos outros somadas com a minha, podem fazer uma grande diferença na vida de quem escuta. E hoje eu tenho a honra de trazer uma grande amiga para esse evento que, para mim, é muito especial e muito honroso. Lu Guima, que é minha amiga, a gente se conheceu aqui no Canadá. E desde sempre, desde que a gente se conheceu, eu sinto que foi uma conexão de outro mundo. E eu sinto que ela vai ter muito para explorar dentro do nosso tema de hoje, que é propósito de vida. Então, Lu, se apresenta pra gente, por favor. Que honra estar aqui com você. Te amo. Obrigada. Te amo muito. E eu tô muito animada para conversar com você. Eu acho que vai sair muito natural, porque vem do nosso coração. Primeiro, eu acho que, para dar um contexto geral, pensando bem, dá uma ideinha. Quando é que você foi pro Canadá? Porque agora a gente mora em Vancouver. E quando é que começou essa sua aventura de se aventurar pelo mundo e estudar fora e sair do Brasil? Eu tive essa semente plantada em mim desde quando eu era bem pequenininha, porque eu estudei numa escola internacional, então eu vivia meu dia a dia já pensando em fazer faculdade fora. Eu nunca soube como isso ia ser, mas era uma vontade que eu sempre tive, de explorar e ter essa ideia de que o mundo era minha ostra mesmo. Sim. E a minha primeira experiência foi em 2016, eu tinha 15 anos, eu fui pra Yale, universidade. Caraca! Eu fiquei... Por que eu não sabia disso? Você não sabia? Não. Então, eu fiquei lá 3 semanas, porque meu pai sempre falou pra mim que a gente precisa de aperitivinhos, sabe assim? Pra ir de pouco em pouco explorando. E que bom, né, que você teve o privilégio de conseguir fazer isso. Pô. E ter tudo isso. E ter sido apresentada a esse universo desde pequena. Isso é muito importante. Muito privilégio, muita sorte de ter uma família que me apoiou sempre, emocionalmente, financeiramente, enfim. Mas essas 3 semanas foram muito importantes para mim porque aguçaram o meu gosto de morar fora, né? Eu fiquei mais animada e coloquei o pezinho na água, sabe? Eu fiquei muito feliz e animada. E daí minha segunda experiência foi em Quebec, que eu morei lá Era pra eu ter ficado 2 meses. Eu fiquei 1 mês, porque tava um frio horroroso de -40. Quebrou todas as minhas expectativas, muitos obstáculos, muitos desafios. O que me desincentivou um pouco de morar fora. Então eu dei uma pausinha. Mas depois disso, eu voltei a querer. Sei lá, voltei a querer e falei que não ia ser por uma coisa ruim que ia me desincentivar de ir atrás do meu sonho. E daí? Eu acho que, assim como tu falou, 2 pontos. O fato de tu ter tido esses mini petiscos e esse incentivo é algo muito importante que eu sinto que também fez toda a diferença na minha vida. Porque eu fui apresentada a essa vida, né? Meus pais, eles me colocaram nesse universo da língua inglesa e do mundo exterior desde muito pequena. Então eu fui tendo esses mini petiscos eu também e sempre fui muito incentivado, que é um grande privilégio que eu tenho consciência que é um privilégio muito grande. Poucos têm esse privilégio. E o que você falou de... Você foi para Quebec e isso meio que quebrou suas expectativas, me traz ao nosso primeiro ponto principal que eu queria explorar. Que é, o que eu sinto é que eu fiz intercâmbio aos 17 anos. E na minha cabeça... Essa foi a primeira vez que eu fui sozinha pro exterior, que foi aqui para Vancouver. Quem me segue talvez saiba dessa história, mas... Eu fiz meu intercâmbio de 1 ano aqui em Vancouver e depois eu decidi voltar para fazer a universidade. E eu tinha essa ideia de que morar sozinha no exterior era um passo à independência, um grande sonho. Ia ser um sonho, ia ser tudo encantado. E é claro que eu deixo a minha vida com esse arzinho de encantamento desde sempre, porque é uma escolha nossa, né?
fazer Total. com que a vida seja vista com olhos com os olhos alegres, com os olhos de cor, né? Porque a gente escolhe olhar também pro lado feliz da vida. Mas existe aquele momento onde esse grande sonho de morar no exterior pode né, desaquecer. E esse sonho, você percebe que, na verdade, é a vida real que você tá vivendo. Você tá vivendo no exterior, longe da família. E aí, quando você perde esse encantamento, pode ser que você perceba que você não tem um propósito. Por que você tá no exterior? E aí, eu queria te perguntar, você saiu do país, ou pelo menos pra vir agora pro Canadá, você saiu do Brasil com um propósito, com esse grande propósito que quando... provavelmente você já sabia desse, né? Que a gente precisa ter esse propósito pela quebra de expectativa que você teve em Quebec. Mas qual que é o propósito que te segura quando a gente percebe que a vida fica difícil no exterior? Porque é difícil. É difícil. Tem muitos desafios, mas eu acho que com qualquer coisa que a gente faz na vida, vão ter altos e vão ter baixos. E a gente precisa se conectar com, primeiro, o senso de gratidão da gente estar tendo essa oportunidade e lembrar que a gente é muito sortudo e nossa, que privilégio, como a gente estava falando antes, e que a gente tem pais e guardiões que suportam a gente e ter essa gratidão, falar tipo, nossa, eu sou tão grata e tão sortuda por estar aqui, por estar conseguindo ir atrás dos meus sonhos, mesmo e principalmente durante os desafios. O que eu queria ir atrás, vindo morar fora, sempre foi minha independência. Eu não sei se foi porque eu cresci sem irmãos, sempre mais sozinha, mais isoladinha, assim. Eu sempre me senti muito independente. E não fazia mais sentido para mim morar em São Paulo, morar com os meus pais. Eu acho que eu cresci fora dessa bolha, sabe? Que eu amo voltar, eu amo ver meus amigos, eu amo ver minha família, mas eu vejo que muitas das coisas que eu vivia lá não tem nada a ver, não fazem sentido com a minha pessoa atualmente, que eu só conheci ao morar fora. Uhum. Que desnorteou, assim, toda a minha vida. Sim. E que eu nunca teria descoberto essa parte de mim se eu ficasse em São Paulo. Sim. E eu sei que você também vai entender isso. Sim, eu acho que, como você falou, quando eu voltei do meu intercâmbio, o meu amor por todos e por tudo continuava o mesmo. E só faz a gente também valorizar mais, né? Aí dá o conforto que é estar em casa. Mas por tudo que eu vivi naquele 1 ano, eu mudei tanto, internamente, que eu percebi que talvez eu precisasse de mais, aquela aventura, aquela busca pela independência, dentro de casa. Na barriga, né? E eu falei, cara, eu preciso continuar essa jornada. Porque o tanto que eu me descobri a partir do momento que eu fui pro intercâmbio. E não foi um intercâmbio fácil, pessoalmente, porque eu sei que muita gente vai e se diverte muito no intercâmbio. É um momento de diversão, de, esquecer responsabilidade. Mas pra mim foi o inverso. Foi onde eu questionei toda a minha vida, sem exceção. E que eu percebi que eu queria independência. Mas eu não sabia lidar com a independência. Então foi um momento de descobrimento pessoal muito grande, muito importante pra mim. Eu sinto que foi uma virada de chave na minha vida. Que quando eu voltei eu percebi que eu precisava disso. Eu precisava dessa dependência. Pra achar mais a mim, por mim mesma. Pelo amor que eu sentia por mim mesma. E isso foi o que fez eu querer vir pro exterior também. Então eu acho que o propósito que me segura é também o desbravar da vida. Que me faz também me segurar nesses momentos difíceis. Porque a vida vai ficar difícil. A gente sabe, a vida não é só felicidade. E a gente se agarrar no propósito de que a gente sabe que aquele momento difícil vai nos moldar em uma versão cada vez mais aperfeiçoada e experiente. Não sei se eu diria experiente, mas assim, uma versão mais vivida, mais a gente se descobre mais perto de quem nós realmente somos. Exatamente. Então, eu acho que essa também é a minha busca pelo propósito. Mas eu também queria te perguntar. Tu, além de tudo isso, que busca independência, eu sei que... Luísa, explica aí. Você faz faculdade de artes? O meu degree chama Interdisciplinary Studies, que, na verdade, eu escolhi porque... Eu fiz 2 anos na SPM em São Paulo, de publicidade e propaganda, só que eu vi que não tinha nada a ver comigo.
que também foi uma coisa que eu descobri morando no Havaí. Eu me apaixonei pela arte e me encantei. Isso que é lindo, porque a gente Total. indo pra cantos que, tipo, a gente não esperava ir, a gente encontra tanto da gente mesmo e vai nos moldando em pequenas peças, assim, que se a gente não pulasse com coragem, com medo, Sim. a gente nunca seria quem a gente é hoje. E descobrindo outras culturas, descobrindo outros estilos de música, outros jeitos de ver a vida pelas pessoas que você conhece. Enfim, muitas coisas que te moldam. Mas a arte me fez questionar tudo que eu já tinha vivido e que eu me imaginava para o futuro. Pus tudo em questionamento. E eu acabei escolhendo Interdisciplinary Studies porque era um jeito de eu transferir todos os meus créditos da SPM sem perder os 2 anos que eu já tinha feito, ao invés de começar tudo de novo ou continuar a PP, porque eu não queria continuar a publicidade. E Interdisciplinary Studies é um estudo mais geral na universidade, que te dá direito a escolher mais eletivas? Então, você pode moldar o seu currículo como você quiser. É muito livre, é muito livre. Eu tô fazendo uma aula de astronomia e eu tô fazendo uma aula de creative writing, por exemplo. Que juntas. Incrível. Isso é muito legal mesmo. É muito legal. E tem uma expressão em inglês que eu não sei falar em português, mas chama Jack of all trades, master of none. Que é tipo, você faz um pouco de tudo, você não é um master, você não é um mestre em nada. Você não é excelente, você não há... Gente, desculpa. É que o inglês domina às vezes a gente, né? Tipo, vem assim como onda. Mas é tipo, você não ter a excelência suprema em nada e você saber e ter conhecimento de um pouco de tudo. De um pouco de tudo. E eu acho que aqui no exterior, eles valorizam muito mais a sua especialização em alguma coisa, tipo, depois do bacharelado. Sabe? Você começa fazendo exatamente. Psicologia, que é o seu caso. Só que você, provavelmente, para ir para um ramo de carreira específico, você vai ter que fazer um mestrado, uma pós-graduação, alguma coisa para você se especializar. Então, eles te dão muita liberdade no bacharelado para você... O que é muito legal. Se conhecer. Você se explora. Né? Assim como você falou. Você começou em publicidade. A gente tem uma diferença de idade. Eu tenho 20. Você tem? 24. 24. Já fez 24? Eu faço 25 esse ano. Tá. Então, eu entrei na universidade já estando no Canadá. E eu entrei como business, que é administração. Eu fiz 3 meses de administração e eu surtei. Surtei. Porque eu percebi que não era aquilo que eu queria pra mim. E estando aqui, eu tinha chegado em maio, comecei em setembro e parei o business em dezembro. De maio até dezembro, eu já tinha descobrido tanto de mim mesma, estando sozinha. Naquele perrengue de tudo, né? Você tem que descobrir a sua vida nova. Então, é buscar tudo, todas as... né? Buscar casa. Começar a entender como que você vive sozinho. Porque, querendo ou não, homestay, família, né? A família que te pega no intercâmbio ali, eles te ajudam com umas coisas. A casa deles. Não, eu tive que achar uma casa, andar na rua pra achar casa. Tive que aprender como que eu vou no mercado, quanto de comida que eu compro, fazer finanças, quanto que eu gasto por mês. E aí é uma loucura. E nessa jornada, mano, a gente se descobre. Total. Fala. Outro dia eu tava fazendo comida pra mim. E eu tava fazendo brócolis, salada, essas coisas. Eu falo assim, gente, se não for minha própria mãe, quem vai ser, né? Quem vai ser? Não, eu preciso comer meus verdes. Exatamente. E se não faz comida, ninguém vai fazer. Você vai passar fome. Então você faz comida chorando, faz comida doente. Pra não chorar. Total. Mas é isso, tipo, teve essa troca de propósito. Porque eu cheguei no Canadá com um propósito, que era fazer business. No fundo, eu sabia que aquele não era o meu propósito, mas é o que eu achava que era o meu propósito. Porque o meu foco principal naquele momento era chegar e entender como que minha vida vai funcionar sozinha no Canadá. Mas, cara, é assim mesmo. Se você nunca tivesse feito 3 meses de business, como que você ia saber? Então a gente tem que tentar. E eu fui, tentei. E eu me descobri indo pro business e correndo pra casa pra ler livro de psicologia, tipo, análise comportamental. E eu parei, assim, um dia e falei, mãe, é isso que eu quero. Eu liguei pra ela chorando, mãe, eu odeio business. O que eu tô fazendo? Eu acho que eu quero psicologia. E eu me achei em psicologia. E que corajosa você de ter mudado. Eu sei que é muito difícil da gente
se alinhar com o que a gente quer e ir atrás do que a gente quer, sabe? Falar, tipo, cara, todo esse investimento e toda essa jornada pra eu chegar aqui e tá no business. E não se sentir satisfeito. Tem alguma coisa dentro de você te falando que não é ali. Só que precisa de coragem também pra mudar. Não é fácil, emocionalmente falando. Não é fácil emocionalmente falando, porque tu também se bota num lugar de culpa de... Por que eu não tô satisfeita? Meus pais estão me dando tudo que eu sempre quis. Sim. Mas eu acho que naquele momento da minha vida eu tava tão conectada com entender como a vida funciona e me entender como que eu funciono dentro da minha vida, que eu soube entender as sutilezas que a vida me falava. E lá eu escutei um chamado muito forte pra ir pra área de psicologia. E eu posso falar até hoje que, tipo, foi a decisão mais certeira da minha vida. Porque eu me achei em psicologia. Eu amo estudar psicologia. Então foi essa troca de propósito que faz a gente rever também muitas coisas da nossa vida. Porque, muitas. Querendo ou não, business pra psicologia muda um pouco. Muda. E você também tá conseguindo fazer aula de business no seu curso de psicologia? Eu não faço. Mas se você quiser, você pode. Se eu quiser, eu consigo. Foi muito fácil, por sinal, transferir, tá? Eles, dentro da universidade, transferir, assim, é algo muito simples. Eu achei, foi até mais fácil do que eu achava. Que bom. Então, a sua jornada aqui hoje, você diz que é... Qual que é... Eu vou te perguntar, talvez... Não, a gente não precisa saber. Porque a vida é uma jornada de entender qual que é o nosso sonho e nosso grande propósito. Porque, para eu descobrir o meu propósito, que hoje eu enxergo claramente que é estar aqui, tentando ajudar, conectar, gerar oportunidade e gerar caminho para pessoas que talvez passem pelo mesmo sufoco que eu passei, que foi... Já me senti muito sozinha estando no exterior. Esse é o meu propósito hoje. O que eu sinto que faz sentido, que me conecta comigo mesma e com o mundo ao meu redor. Estudando psicologia, qual que é o seu propósito? Que você vê, você se enxerga fazendo como um futuro que é a sua paixão? A arte. Mas eu acho que eu tô precisando desenvolver não só muita coragem, mas muita paciência. Porque... Claro, a vida ideal pra mim seria estar numa faculdade de arte fazendo cerâmica, que é a minha paixão e é o que eu enxergo fazendo. Que, vamos colocar um parênteses aqui, que amanhã, ou depois de amanhã, ou ano que vem, pode mudar pra qualquer um, né? Mas o que eu me vejo colocando no mundo com amor é cerâmica, sabe? E o meu mundo ideal seria fazer faculdade de arte. Só que, financeiramente, pra mim... Não é possível eu estar numa faculdade de arte agora, praticando todos os dias. Como uma imigrante, precisando ajudar meus pais a me sustentar, indo para a faculdade, querendo, não só devendo isso para meus pais, mas devendo isso a mim mesma, de concluir meu curso e de concluir essa fase da minha vida, essa etapa que eu já tô desde 2020 fazendo, né, faculdade, e mudando, e enfim. Precisando ter a disciplina e a paciência de terminar essa etapa da minha vida para depois focar no que eu amo. E claro, eu tô achando meios de toda semana estar praticando minha arte e correndo atrás, porque eu acho que abandonar 100% também, assim, espiritualmente falando, eu não consigo, porque me dá vida. Mas ter a paciência de que, calma, sabe? Não é porque eu não tô fazendo hoje que amanhã eu não vou poder fazer. Mas eu preciso terminar o que eu vim aqui para fazer, sabe? Exato. Porque eu tô aqui para estudar. A vida, ela é uma longa jornada que a gente tem que realmente sempre colocar em perspectiva para entender que onde a gente tá hoje, talvez não seja onde a gente quer estar pro resto da nossa vida. Total. E tá tudo bem. A gente pode passar por momentos de espera. A gente tem que praticar resiliência, praticar paciência, praticar coragem, praticar fé. E com isso levar a vida seguindo o nosso coração. Com leveza também, cara, sabe? Com felicidade e gratidão. E aprendendo. A Luísa, desde que eu conheci ela, me inspira cada vez mais a realmente escutar o meu coração, por eu ver tudo que ela aplica na vida dela, assim. Eu acho que a nossa jornada de amizade sempre teve muita inspiração, pelo menos da minha parte, a você, por você seguir seus sonhos, assim. Não digo que cegamente, porque você é extremamente responsável em seguir os seus sonhos, mas você vai... Não tem garantia se vai dar certo ou não. Mas seguir o seu coração é um passo certo e é um propósito certo de se ter na vida. E é uma coisa que eu busco fazer e que eu venho buscando fazer e que eu sinto que eu estou fazendo. Então, eu acho que a gente está satisfeito com o que a gente está buscando na vida. Mesmo não estando lá ainda, é o primeiro passo para ter uma vida
plena no momento presente. Porque, querendo ou não, a gente não sabe se amanhã a gente vai ter o que a gente tem hoje. Tudo pode acabar em um dia. E a gente consegue entender isso quando a gente está numa vida internacional, fora do nosso país, onde tudo é muito imprevisível. A gente não está em casa. A gente torna aqui a nossa casa, mas em um momento aquilo aqui não era a nossa casa. Às vezes pode ser uma terra desconhecida, porque o governo nos trata como alguém que não nasceu aqui, a gente não tem todos os privilégios que a gente teria estando em casa, a gente não tem nossa família por perto, o jeito que a gente é tratado em relação à saúde é diferente de um nativo, então... Isso daí é um episódio inteiro. Outro. Outro. Mas isso faz a gente colocar muito em perspectiva que a gente precisa também lutar e ser persistente no que a gente quer. Total. É isso. Sim. E eu tenho muito orgulho de você também, porque eu vi que desde quando a gente se conheceu até hoje, você sempre, óbvio, sempre foi uma menina mulher de coração enorme, sempre muito focada e sempre tendo aí sua rotininha que também faz você brilhar todos os dias e inspirando os outros. Mas você cresceu, hein? Mesmo já sendo muito crescida por, ter seus 19 anos aí quando a gente se conheceu. Uhum. Você também, né? Você cresceu muito, cara. Você cresceu muito. E tá podendo ver isso de perto é muito lindo também. Eu me enxergo muito em você. Gente, eu amo a Luísa, tá? Luísa, falta pouco pra gente terminar, então eu queria fazer uma última pergunta. O que eu queria falar também é que eu e a Luísa, a gente bota realmente... Eu sinto que a gente tem um jeito de ver a vida que a gente já chegou no momento onde a gente sabe agarrar coragem. Sabe agarrar medo e falar assim, oi, medo, tchau. Tipo assim, vamos junto comigo, na real. Vamos junto. Pega o medo, bota dentro e vai, mesmo assim. Mas tem gente que não é assim. Então, Luísa, para finalizar o podcast, dê um conselho para a pessoa que ainda tem aquela agonia de que o medo paralisa. E que o que pode acontecer se a gente soltar desse medo? Olha, se você fala não para essa oportunidade por causa de medo, você já vai ter falhado, né? Eu acho que é uma falha maior do que você falar sim e falhar. Porque, na verdade, o erro, a falha, é só uma oportunidade para você crescer. Você não vai chegar do A ao Z sem falhar. Como assim? Sabe, isso daí é impossível. É impossível, simplesmente. É errando que a gente acerta, é errando que a gente aprende, é errando que a gente cresce. Uhum. Saber levantar. É aquele livro da Brené Brown que você me que eu emprestei pra ela. Eu posso falar que até hoje eu já dei muitos passos de coragem, mas às vezes o medo me paralisa sim. Porque é um exercício diário. É respirar com o medo. O medo não vai sair, o medo vai estar lá e você tem que tornar ele seu amigo, sabe? Exato. Mas é difícil. Respirar e é muito difícil, é muito difícil. Sentir um medo. Mas é pequenos passos em direção à coragem que vão te dando mais confiança e mais precisão de seguir o que seu coração fala. E também achar meios de parar e conseguir escutar o seu coração, né? Então, eu acho que a gente vai finalizando o podcast aqui. Eu queria falar, Luísa, acredito que esteja disponível para responder qualquer pergunta no Instagram dela. Claro. @Lugima, tudo junto. GUIMA, _. Né? Eu acho que o nosso podcast vai estar nas plataformas aí no Substack, que a gente tem nossa newsletter, que eu vou postar semanalmente uma cartinha também, talvez aprofundando mais coisas aqui do podcast que eu escuto, ou novos insights que eu tenho durante a semana, porque você tá aqui fora traz muita reflexão pessoal pra mim, pelo menos eu tô sempre pensando em alguma coisa diferente. E vai ter muita novidade boa e linda dentro desse projeto, que eu tô enxergando como um projeto de vida. E eu tô muito feliz de ter todo mundo, tanta gente me apoiando e tanta gente está aqui com a Rita, que também me apoia e vê futuro nesse projeto, levando e tocando pra frente. E se tudo der certo, tocando a vida de muitas pessoas que precisam dessa ajuda e desse auxílio, dessa coragem e dessas oportunidades para ter uma vida explorando a vida. Ter a vida explorando a vida. Uau. Falou, hein? Gente, um beijo. Hablou. E até o próximo episódio.